Fala turminha, estamos começando agora mais uma aula sobre tratamento da mordida aberta com intrusão de dentes posteriores. Vocês sabem que a primeira coisa que a gente faz, o primeiro passo é o diagnóstico. Para onde você tem que olhar para descobrir se para fechar uma mordida aberta você tem que intruir dentes posteriores ou você tem que extruir dentes anteriores. Você tem que olhar para o sorriso. Então tá bom, eu não vou ficar enrolando vocês porque eu quero que vocês sejam objetivos com o diagnóstico. Tá com a mordida aberta, sorriu, sorriso tá bonito, intrui posterior. Tá com a mordida aberta, sorriu, não mostrou dente, o sorriso tá pobre, extrui anterior. Como? Vou mostrar para vocês como é que nós poderíamos fazer agora com os mini implantes. Eu não posso dizer para vocês que eu não uso o mini implante, porque eu estaria mentindo. Então eu gosto dos mini implantes sim, mas eu uso alguma coisa a mais para me ajudar na intrusão desses dentes posteriores. Olha só, eu estou diante de uma paciente que tem as bases maxilar e mandibular levemente divergentes. Ela tem uma leve tendência adólico-facial, a sínfise é um pouco mais delgada, o incisivo superior e inferior estão com uma leve inclinação para vestibular. Eu tenho um ângulo goníaco levemente aberto. É uma paciente que tem uma tendência à mordida aberta. E ela chegou aqui no consultório com um implante. Dá para ver o implante direitinho aqui, né? Ó. Qual era o objetivo do tratamento dessa paciente? Nós tínhamos uma relação de classe 1 do lado direito, linha média coincidente, e nós tínhamos aqui uma relação de classe 1 do lado esquerdo e um molar superior levemente extruído. Aqui embaixo tem um implante. O que nós tivemos que fazer aqui? Coloquei um mini implante intra-alveolar entre o primeiro molar e o segundo pré. Coloquei um fio de amarrilho segurando o meu segundo pré-molar e passei um arco para poder intruir esse molarzinho. Melhor opção seria eu levar do mini implante até o molar um elástico em corrente, fazendo uma ancoragem direta e não uma ancoragem indireta, como foi feito aqui. Sem contar que esse fio passando até o segundo molar, eu vou acabar extruindo esse segundo molar. Não era o meu objetivo. Se eu extruo o segundo molar, olha, nem colei o segundo molar inferior. Se eu faço a extrusão do segundo molar superior, ele toca no segundo inferior e abre a minha mordida que já não tinha um trespasse ideal. Isso aqui que foi feito lá em 2011 não foi a melhor opção e mesmo assim funcionou bem. Mas vamos ver o resultado? O que aconteceu? Intruímos o molar, colocamos um provisório aqui embaixo, o engrenamento dos dentes está bonitinho, o engrenamento aqui do lado direito está bonitinho. Esses dois incisivos aqui eu cometi um erro. Vocês estão observando que esses dois centrais, eles têm inclinações para mesial? Por que ficou desse jeito? Porque a hora que eu vi o caso lá inicialmente, eu percebi que ele estava com uma A6, um triângulo na incisal, porque esses incisivos, gente, eles têm um formato de barril. Esse formato de barril dos incisivos cria esse triângulo aqui na incisal e às vezes cria até um triângulo escurecido aqui na papila. E aí o que o espertão aqui fez? Eu colei um bracket, girei para distal, um pouquinho o bracket no sentido horário, por exemplo, e aí aproximou a incisal. Só que esteticamente não ficou bom. Fechou? A meia? Fechou. Mas fechou do jeito errado. Tinha que ter fechado com resina, porque o problema não é ortodôntico, o problema era anatômico, tá bom? Quando a gente está intruindo o dente posterior, a gente tem que prestar muita atenção nos dois tipos de extrusão que podem acontecer. Às vezes nós temos extrusões que a gente chama de patológica. É quando você olha na radiografia panorâmica ou então na periapical e percebe que o dente que foi extruído, que você quer intruir, ele desceu, mas o osso daquele dente ficou. Já a extrusão fisiológica é quando o periodonto acompanhou. Você percebe direitinho que ao redor da raiz do dente, o osso veio completamente, o dente extruiu com todo o osso. Por que eu estou comentando sobre a extrusão fisiológica ou patológica com vocês? Se eu tenho uma extrusão patológica, onde eu percebo que aquele dente ele extruiu e ele praticamente, ou a sensação que nós temos é que ele saiu do osso, se eu intruir esse dente, eu acabo fazendo uma intrusão e formando uma bolsa periodontal. Na realidade ela já existe. A gente só vai levar essa bolsa um pouco mais apical. Isso não é ideal para o nosso paciente. Beleza, quando vocês pensarem em fazer intrusão de dentes posteriores para fechar a mordida aberta, eu posso utilizar mini implantes bilaterais. Esses mini implantes bilaterais podem ser colocados somente por vestibular ou colocados por vestibular e por palatino. E quando é que eu vou colocar o mini implante por vestibular e por palatino para fechar uma mordida aberta como essa? Se você tiver molares superiores inclinados para a lingual e você puder intruir esses molares vestibularizando esses dentes, coloque os mini implantes somente por vestibular. Se você puder utilizar uma barra transpalatina, eu posso colocar o mini implante só por vestibular e fazer a intrusão desses dois molares sem que eles vestibularizem. O grande segredo é, toda vez que eu coloco o mini implante somente por vestibular, o molar intrui vestibularizando. Todas as vezes que eu quiser que ele vestibularize, eu posso utilizar sem a barra palatina. Se eu não quero a vestibularização, eu tenho que colocar a barra transpalatina. Helio, dá para fazer a intrusão desses molares sem usar mini implante? Eu me lembro que a primeira vez que eu coloquei um levante posterior, eu não tinha a mínima noção do
que eu estava fazendo. A gente ouvia as coisas, mas ninguém ensinava direitinho pra gente. E aí eu coloquei um levante, nesse caso clínico aqui, olha, nem era um levante tão alto. Esse levante deve ter ali uns 2 milímetros. Depois de um tempo, olha o que aconteceu. Vocês conseguem observar que esses dentes posteriores, eles começaram a desocluir? Gente, eu não tinha muita noção nessa época do que eu estava fazendo, tá bom? Eu coloquei um levante no segundo molar, coloquei o levante no primeiro molar, inclusive eu aconselho todo mundo, não coloque levante nos 2 molares se o objetivo for, por exemplo, desocluir dentes, colar o aparelho e tudo mais. Você vai colocar o levante nos 2 molares quando você quiser intruir. Aconteceu a intrusão aqui, olha, mas eu nem sabia direito o que estava acontecendo, tá bom? E aí, é claro que a gente é observador, né? A gente faz fotografias e fala, caramba, olha o tanto que intruiu os molares, só de ter colocado aquele pequeno levante. Aí eu comecei a estudar sobre o bite block. Quando nós colocamos um bite block, que é um levante posterior, vários autores chegaram à conclusão que as modificações observadas ali pelo bite block com uma espessura maior poderiam ser efetivas nos casos de classe 3, devido ao aumento do seu deslocamento para frente. Eles descobriram que quando você coloca um levante posterior muito grande, a oclusão em cima daquele batente, aquele bite block bem alto, poderia auxiliar no tratamento da classe 3. Outra conclusão, habitualmente o bite block nos dentes posteriores, ele tem que exceder de 3 a 4 milímetros a espessura, ele tem que invadir o espaço funcional livre para que ele funcione. O bite block é aquele recobrimento oclusal feito pelo protético com o objetivo de restringir o crescimento vertical de dentes posteriores ou até intruir dentes posteriores. Nós pegamos o princípio do bite block, nós começamos a colocar resina na oclusal dos dentes posteriores. O que a gente começou a observar? Que quando eu colocava essa resina nos dentes posteriores, no primeiro molar e no segundo molar, tanto de um lado quanto do outro lado, olha isso, equilibrando os 2 lados. A resina que está colocada aqui, a resina composta, no primeiro e no segundo molar, com contato equilibrado no primeiro e no segundo molar, bilateralmente, tudo equilibrado com carbono, faz o ajuste. A gente percebia que se a gente seguisse a altura preconizada pelo bite block, que era acima de 3, a gente começou a perceber que acontecia a intrusão dos dentes posteriores. Dá uma olhada no resultado. Quando nós começamos o tratamento, eu medi a quantidade de mordida aberta que ela tinha. Nós tínhamos de 3 a 4 milímetros mais ou menos de mordida aberta. E aí, no próximo mês, coloquei o meu bite block. O que nós fizemos aqui simplesmente? Nós só colocamos uma resina composta. É a mesma coisa, não muda nada. Mês 11 de 2012 foi quando eu coloquei essa resina nos molares dessa paciente. No mês de janeiro de 2013, 3 meses depois, nós tínhamos essa mordida aberta, sem ter usado nada de elástico. E outra, o fio que está sendo colocado na boca dessa paciente aqui, ó, não está plano, ele está com uma curva reversa inferior e acentuada superior. Quando eu coloquei o levante, eu medi, nós tínhamos 9 milímetros de abertura no dia que eu coloquei o levante. 3 meses depois, nós tínhamos 6 milímetros de abertura, somente com a força muscular. Só que a gente começou a perceber que estava demorando. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei aqui um elástico triangular, 3,16 leve de cada lado, só nos caninos e no primeiro pré-inferior, com o objetivo de manter essa paciente com a boquinha fechada. Olha a data, janeiro de 2013, 30 dias depois. Fevereiro de 2013, janeiro, fevereiro. Olha o plano oclusal dessa paciente aqui, ó. Olha o plano oclusal. Qual que seria um protocolo que eu criei para fazer isso aqui? A gente vai alinhar e nivelar os dentes com fios de níquel titânio, utilizando a curva reversa e a curva acentuada desde os primeiros arcos. Por quê? Porque eu não quero que aconteça o fechamento anterior da mordida aberta. Eu quero que a mordida aberta se feche com a intrusão dos dentes posteriores, desde os primeiros fios. Se eu colocar um fio plano, eu vou acabar extruindo os dentes anteriores. Eu não posso fazer isso. Quando for inserido os primeiros fios de aço, já pode ser instalado o batente posterior. Colocamos o levante. Ele invade o espaço funcional livre, o paciente fica ocluindo em cima desse levante e vai acontecer a intrusão do molar. Presta atenção no que eu vou falar agora, porque senão você comete uma iatrogenia, hein? Coloque o levante bilateralmente. Você não pode fazer isso de um lado só. O levante do primeiro molar e do segundo molar bilateralmente tem que ficar equilibrado. Depois que a gente utilizou esse fio 16 com curva acentuada e reversa, a gente foi evoluindo o fio, todos os fios com curva acentuada e reversa. Chegamos num fio de aço 19 por 25. Quando eu cheguei no fio 19 por 25, o que eu fiz? Elástico leve 3,16 do canino ao canino inferior até o primeiro pré, dos 2 lados. Para que serve esse elástico? Tem um único objetivo: deixar o paciente com a boca fechada, encostando os molares um no outro. E depois, nós fechamos a mordida até o incisivo superior praticamente tocar no inferior. A hora que você perceber que está de topo a topo, você pode
pode tirar o levante e retificar os arcos. E continua usando aquele elástico por 30 dias e depois mais 2 meses só para dormir. Muito importante. Eu usei mini implantes para essa intrusão? Não usei. Elio, mas poderia usar? Potencializa? Podia usar, respeitando a força ortodôntica de intrusão, que normalmente é uma força leve. Então é isso. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí, curtiu esse vídeo aí? Saiba que essa aula é só uma pequena amostra do que te espera dentro da Ortovenance Academy, a escola mais completa de ortodontia e ortopedia funcional do Brasil para dentistas que querem crescer de verdade e se destacar nesse mercado. Lá dentro você vai ter acesso à ortopedia funcional dos maxilares, ortodontia, gestão, marketing, vendas, captação de pacientes e encontros tira-dúvidas todo mês ao vivo comigo. Uma comunidade de colegas que caminha junto com você. E o melhor, essa semana a Ortovenance Academy está com uma condição muito especial para novos membros. É só você clicar no link da descrição ou no card que acabou de aparecer para você conhecer tudo aí por dentro. Se faz sentido para você, eu estarei te esperando aqui do outro lado. E até o próximo vídeo.